Fala meu amigo, minha amiga, beleza aí? Tudo na paz? Vamos dar sequência aqui na nossa série de organização pessoal, temporada número 2. A gente já construiu ali nos nossos primeiros episódios a parte de base de dados, construímos a parte de projetos e tarefas e também construímos a nossa parte de documentos. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não sabe direito o que está acontecendo, tá querendo se organizar com o Notion, tá querendo usar essa ferramenta incrível para ajudar aí você a criar seus planos de vida, seu plano de negócio, seu plano de desenvolvimento de carreira, tem uma série completa, o link aqui vai estar no nosso primeiro comentário aqui fixado. Eu sempre deixo os links dos vídeos relacionados. Então o link da playlist vai estar aqui. Se você ainda não conhece o projeto Sou Estrategista, aproveita que caiu de paraquedas aqui, fecha o paraquedas, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que vem aí toda semana, falando sobre gestão, organização, estratégia, muito Notion. Se inscreve que você vai ver, você não vai se arrepender, você vai conseguir organizar várias áreas da sua vida, vai ter uma ferramenta para centralizar tudo. Aqui a gente está no nosso episódio onde a gente vai construir a parte de estudos, e a nossa parte de estudos ela está muito relacionada com a nossa parte de documentos. Então se você ainda não viu nossos vídeos aqui, que é onde a gente construiu a parte de documentos, que são 2 vídeos, a gente separou em 2 partes, é interessante que você primeiro construa. Na verdade não é que é interessante, se você não construir, você não vai conseguir construir essa parte. Então você vai ter que voltar lá, fazer a parte de documentos, para depois prosseguir aqui comigo nessa construção. Mas bora parar de papo, tô compartilhando a tela aqui, ó, tô flutuando em cima do Notion como é de costume. Você nunca usou o Notion, é a primeira vez que você tá usando, tá querendo aprender, vai no site, instala o aplicativo no seu computador, pode ser Windows, pode ser Mac, e aí vem aqui ó, no link que eu vou deixar no comentário fixado para você começar aqui o seu template, e aí aos poucos você vai chegar aqui. Você já pode acompanhar aqui para você ver como é que a gente vai fazer aqui a parte de estudos e também ver se você quer realmente aprender Notion, desenvolver, se a ferramenta vai te ajudar. Fechou? Então bora lá, tô flutuando aqui, estamos na nossa página inicial, que ela tá bem esquisita, porque a gente vai fazer nossa página inicial lá no final do vídeo. Nessa segunda temporada, minha proposta de organização é muito mais usar a nossa barra lateral aqui, ó, como nossa estrutura para navegação, até para facilitar o uso da ferramenta no dia a dia, para a gente não ter várias páginas que a gente vai entrando e vai caindo para dentro aqui. Até cliquei aqui na parte de documentos para você poder visualizar. Então aqui ó, dentro da parte de documentos a gente vai ter só a nossa função de documentos para a gente trabalhar, e aqui a gente tem várias visualizações. Então hoje a ideia é a gente construir isso que a gente construiu para documentos para a nossa parte de estudos, criar mais ou menos essa estrutura que a gente vai ter aqui ó, no nosso menuzinho, a nossa parte de estudos, e a gente vai clicar e vai poder acessar só o que for estudo. Beleza? Vamos então começar a nossa construção. Tô aqui flutuando na nossa tela da nossa página inicial, que tá bem esquisita ainda. Falei para você que isso daqui é uma das últimas coisas que a gente vai fazer, até para a gente poder aproveitar melhor os recursos que a gente está criando. E aqui ó, percebe, a ideia dessa nossa segunda temporada é a gente usar a nossa barra lateral como forma de organizar e ter mais facilidade de acessar as coisas. Então aqui eu vou ter documentos, aqui eu vou ter projetos e tarefas, e a ideia desse vídeo é a gente criar uma página parecida com essa de documentos para nossa parte de estudos. Mas antes, vamos vir aqui, ó, tá vendo que aqui a gente tem nossas bases de dados e elas estão fora da nossa página de organização pessoal. Eu vou mover essas nossas bases lá para dentro. Para isso eu vou vir aqui ó, nos nossos 3 pontinhos e vou pedir aqui ó, para mover para. Então vou selecionar essa opção e aqui ó, vou selecionar aqui a nossa parte de organização pessoal. E aí ó, percebe que aconteceu aqui ó, uma coisa diferente, ó. Ele trouxe aqui ó, base de dados para dentro aqui ó, da nossa parte de organização pessoal. E aí eu não preciso mais manter aqui ó, como favorito. Vou tirar aqui as nossas bases de dados de favorito e ficar tudo centralizado aqui na nossa página inicial. Então bora lá, vamos parar de papo. Vou clicar aqui ó, para duplicar aqui a nossa parte de documentos. E aí você pode estar achando esquisito, macaco do céu, como assim? Eu vou clicar aqui ó, nesse quadradinho, tá vendo aqui ó, que tem aqui a nossa parte de documentos? E vou pedir para duplicar. E aí ó, ele vai criar uma página exatamente igual a que a gente criou lá em documentos. E aí o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou clicar aqui na nossa página de documentos e vou trocar o nome dessa nossa página aqui para estudos. Olha quanto trabalho a gente vai ter aqui agora nessa nossa parte.
E aí o que a gente vai fazer? Aí você pode estar olhando para isso daqui falando, Caco do céu, mas vai ficar tudo misturado, estudo com documento. E aí eu estava pensando exatamente nisso. Eu vou voltar aqui ó, em organização pessoal e vou vir aqui ó, em base de dados. Tá vendo que a gente tem as nossas bases de dados aqui? Vou entrar aqui na nossa parte de documentos. E aqui ó, em documentos a gente tem as nossas 3 tabelas e por isso que é importante você ter construído a parte de documentos para você entender isso daqui. E aí eu vou entrar aqui na nossa parte de documentos e aqui eu vou colocar uma nova propriedade aqui na nossa base de dados que vai ser uma propriedade de seleção. Então ó, para isso vou vir aqui, ó, puxei tudo para o lado aqui para adicionar uma nova propriedade, que é esse nosso maisinho. Vou clicar aqui para adicionar uma nova propriedade e aqui ó, vou colocar uma caixa de seleção. E aí aqui qual que vai ser o lance dessa caixa de seleção? Cliquei aqui na propriedade e vou trocar o nome dela aqui ó, para estudos. E aí ó, a partir do momento que eu marcar essa caixa de seleção aqui de estudos, eu vou falar que esse documento é referente a algum estudo que eu tenho e aí ele vai aparecer ali dentro da nossa visualização de estudos. Calma, fica tranquilo, fica tranquila, você talvez esteja meio confuso, não esteja entendendo qual que é a lógica, mas eu vou te mostrar como é que isso daqui vai funcionar na prática. Inclusive você vai ter muita facilidade porque a sua página de estudos já vai estar meio que pronta ali. Então a gente teve bastante trabalho ali na nossa página de documentos, criamos uma página bem completa, bem robusta, mas agora você vai gostar muito dessa nossa segunda parte aqui, que você vai economizar tempo para construir os estudos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui que eu tô falando mais que o homem da cobra. Voltei aqui na nossa página inicial, vou clicar agora aqui na parte de estudos e aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai passar em todas as nossas visualizações e a gente vai colocar aqui o nosso filtro. Então vou vir aqui ó, em filtrar e vou colocar aqui ó, o nosso filtro que vai ser o seguinte, estudos é marcado. Então é só isso que a gente vai fazer aqui para a gente poder separar as coisas. Vou vir aqui para a nossa segunda visualização, vou vir aqui ó, em filtrar. Vou colocar aqui também um novo filtro que vai ser por estudos é marcado. Então vamos seguir essa mesma lógica aqui para todas as visualizações. E agora eu vou seguir aqui um pouco mais rápido porque você já entendeu que a lógica aqui é só a gente colocar o filtro ali de estudos para a gente poder separar o que é documento do que é estudo. Então aqui ó, também na parte de por tópico também vou adicionar aqui o nosso filtro. E aí eu posso adicionar o filtro conjunto ou separado, né? Aqui ó, tô mostrando como é que você adiciona o filtro conjunto. Então cadê a parte aqui ó, estudos é marcado. Ou você pode também adicionar aqui ó, como separado. Então separado, ó, vou clicar aqui ó, em filtrar. E aí você pode clicar aqui ó, nesse botão filtrar. Vir em estudos e pedir estudos é marcado. E aí ele vai trazer só o que for estudos. Aí a gente precisa fazer esse mesmo ponto aqui que a gente fez aqui né, na nossa parte de recentes. Então vou vir aqui ó, em recentes né, na nossa visualização e vou pedir aqui ó, também para adicionar um filtro por estudos é marcado. Vou voltar aqui na nossa página de estudos, na página inicial. Vou vir em caixa de entrada e também vou adicionar o nosso filtro. Então tudo que a gente está fazendo é adicionar os nossos filtros ali para falar que são coisas relacionadas a estudo. E aí depois eu vou cadastrar aqui um documento para você poder ver como é que fica isso na prática. Essa estrutura para revisar é uma estrutura que depois a gente vai ver como é que vai ficar, mas eu vou colocar aqui o mesmo filtro, mas a ideia depois aqui é que eu quero colocar uma parte de repetição espaçada aqui dentro. Então possivelmente isso daqui depois vai evoluir nos próximos vídeos, você vai ter uma estrutura aqui para ajudar nos seus estudos. Coloquei aqui ó, estudos é marcado, vou voltar aqui na página de estudos. Se você se perdeu aí, o que eu estou fazendo? Eu estou entrando em cada uma das nossas visualizações aqui ó, entrei em favoritos. Vou clicar aqui ó, no filtro e estou marcando aqui ó, um novo filtro, estou adicionando um filtro a mais que é estudos é marcado. Beleza? Só isso que eu estou fazendo. Vou voltar na página inicial. Aqui ó, na página de estudos, né, na verdade. Aí vou vir aqui agora em cadernos. Cadernos a gente não colocou lá a propriedade, né? Então precisa colocar. Tópicos a mesma coisa, então vamos deixar esses dois por último. Vou clicar aqui ó, em linha do tempo. Linha do tempo eu também vou colocar aqui ó, o filtro estudos é marcado. Vou voltar na página de estudos, vou vir em todos os documentos. E aqui na parte de todos os documentos, vou colocar aqui também o nosso filtro de estudos é marcado. Vamos voltar lá na base de dados para a gente poder colocar essas propriedades lá na nossa tabela de cadernos e tópicos.
Para isso, ó, vou voltar aqui ó, no nosso menu aqui em cima, tem a parte de organização pessoal, vou clicar aqui e aí vou entrar nas nossas bases de dados, vou entrar aqui ó, em documentos e aqui ó, tem as nossas tabelas de tópicos e cadernos. Então ó, vou clicar em tópicos, vou adicionar aquela mesma propriedade que a gente adicionou ali nos nossos documentos. Então vou puxar tudo aqui para a nossa direita, vou colocar aqui ó, no maisinho, vou adicionar uma propriedade de caixa de seleção e essa propriedade aqui ó, vai se chamar estudos. Então vou colocar aqui a mesma propriedade e aí a partir do momento que eu marcar aqui um tópico como um tópico de estudo, ele vai aparecer na nossa página de estudos. Vou voltar aqui ó, na nossa página de documentos e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui em cadernos. Então eu entrei aqui na parte de cadernos, vou puxar aqui tudo para a direita e vou adicionar aqui ó, uma nova propriedade que vai ser uma propriedade também de caixa de seleção. E aqui eu vou colocar o mesmo nome, vou colocar estudos. Então a partir do momento que eu marcar aqui que é um caderno de estudos, ele vai colocar ali na nossa página de visualização de estudos. Opa, acabei clicando errado aqui, mas deu bom, ó, ficou certinho. Beleza? Vamos voltar lá então na nossa página lá de estudos para a gente colocar também ali o nosso filtro nessas duas partes. Então, ó, vou clicar aqui em organização pessoal, ou eu posso usar aqui, ó, por isso que eu criei isso daqui, não estou usando, né? Vou usar aqui a nossa barra lateral. Então, vou clicar aqui em estudos, ó, e ó como facilita a vida, o dia a dia, né? Então, cliquei aqui, já estou na parte de estudos, e aqui eu posso vir aqui ó, em cadernos e colocar o mesmo filtro, porque agora tem a propriedade lá. Então, vou clicar em filtrar, vou pedir por estudos, é marcado, e aí ó, também vou voltar aqui ó, na nossa parte de estudos, e vou pedir aqui também em tópicos para ele colocar aqui o filtro de estudos é marcado. Então tudo que a gente fez foi adicionar essa propriedade de estudos lá na nossa tabela de documentos. Então se você perceber, essa nossa segunda temporada, a ideia é diminuir a quantidade de tabelas e aproveitar melhor elas, usar as coisas mais centralizadas e usar ali pequenas flags que a gente vai poder desdobrar isso. Calma, fica tranquilo, você vai entender. Voltei aqui na nossa página de estudos, a gente vai fazer um ajuste aqui também nos nossos botões. E deixa eu dar uma olhada aqui na parte de arquivo, porque aqui também a gente precisa aplicar aqueles filtros. Então vou colocar aqui ó, também em arquivo, vou adicionar os filtros que estudo é marcado e vou vir em cadernos arquivados e também vou marcar aqueles mesmos filtros. Porque senão ele vai trazer todas os nossos cadernos, todos os nossos tópicos e todos os documentos aqui a gente não quer. Aqui a gente quer que ele traga só de estudos. Vou voltar aqui então na nossa página, vamos ajustar agora aqui o botão. Para isso, ó, vou clicar aqui ó, no nosso íconezinho de editar o botão e aqui a gente vai pedir para quando a gente adicionar um documento, a gente também editar uma propriedade. Qual propriedade? Então a gente vai pedir para editar estudos e aí estudos vai vir como marcado. Sempre que você criar alguma coisa dentro da página de estudos, ele já vai ser considerado como um documento de estudos e aí você não vai precisar se preocupar. A gente já vai aproveitar para testar, vou fazer o mesmo para os outros botões. Então, ó, se for muito rápido, vou vir aqui agora no documento literário e vou trocar o nome desses botões, que no uso eu achei muito esquisito esses nomes. Então depois me conta aqui nos comentários se acha que ficou melhor. Vou trocar já os nomes dos botões. Mas antes vamos trocar aqui a propriedade, a função. Ó. Vou clicar aqui na rodinha e aí eu vou pedir aqui para editar propriedade, vou pedir estudos e vou pedir para que estudos venha marcado. Então sempre que eu clicar no botão ele vai criar um novo documento literário e vai vir aqui ó, com o flag de estudos marcados. Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui para documento permanente. Então cliquei ali no botão de documento permanente, vou pedir para editar a propriedade e aqui ó, vou pedir para colocar estudos vem como marcado. E vou marcar aqui como concluído. Aqui também vamos trocar o nome desses botões que no uso do dia a dia eu acabei vendo que não estava muito legal. Então ó, aqui vamos aproveitar que a gente está na parte de estudos e vou fechar os filtros aqui que eu tenho tique. Então ó, deixei aberto tudo aqui. Então vou aproveitar para fechar aqui. E aí vamos adicionar aqui o nome diferente para esses botões. A gente já adicionou aqui ó, a propriedade de estudos. Vou clicar aqui no botão, vou trocar aqui para o quê? Para estudos temporário. Então o nosso primeiro botão aqui vai ser estudos temporários. Vou criar aqui ó, no nosso segundo botão, vou clicar para editar. E aqui a ideia vai ser o seguinte, estudos
referência. Então aqui vão ser notas que você vai colocar de estudo para você usar como referência em algum projeto, em alguma coisa que você está estudando no momento. Então aqui a ideia é que você crie notas um pouco mais importantes do que as notas temporárias e vão te ajudar aqui, são estudos de referência. E aqui no nosso último botão vou clicar e aqui a gente vai criar estudos permanentes. Então vou colocar aqui, ó. E aqui a ideia é que você concentre temas que você tem aí como base de pesquisa, que você gosta, que você costuma ler, que você gosta de estudar mais, então coisas que estão relacionadas com a sua profissão, hobbies que você tem, coisas que você gosta de desenvolver. Vou colocar aqui como concluído, então mudamos os nomes dos botões. Vou abrir um pouquinho aqui, ó, também para ficar melhor a visualização. Deixa eu puxar aqui. E aí ficou assim a nossa parte de estudos, né? Vamos voltar lá na nossa parte de documentos e vamos também trocar aqui o nome dos nossos botões para já deixar nesse padrão. Vou clicar aqui, ó, vou usar aqui a nossa nova estrutura, né? A ideia foi essa. Então vou clicar aqui ó, em documentos. E aí vamos trocar aqui ó, o nome dos nossos botões. Então aqui a gente vai ter o documento temporário. E aí vamos seguir a mesma ideia lá, né? Então aqui é documento, lá é estudos. Então vou criar aqui ó, o nosso segundo botão que vai ser o documento referência. E aí vou clicar aqui em concluído e também vamos ter aqui os nossos documentos permanentes. E aí já tá certinho, documento permanente. Beleza? E aí ó, vou abrir aqui também um pouquinho para a gente poder visualizar como é que ficam os botões. E aí tá certinho. O que a gente precisa fazer agora? Tem um último ajuste aqui, que é o seguinte, a gente precisa vir aqui ó, na nossa base de dados e trocar lá as nossas propriedades. E dentro de documentos, vou vir aqui ó, em documentos, vou vir aqui ó, na base de documentos e a gente precisa trocar o nome aqui, ó, tá vendo? Aqui tá como documento flutuante, documento literário, documento permanente. Então vamos trocar aqui ó, para documento temporário. Vamos trocar aqui ó, para documento de referência. E vamos trocar, e aqui já tá certinho, né? Não precisa trocar. E aí a gente pode usar a mesma tag, não vamos criar mais tags, estudo permanente, estudo referência. Aí dá para entender, a gente usa a mesma tag, vou te dar um exemplo aqui. Então vou vir aqui ó, na nossa parte de estudos que a gente criou, né? A nossa nova página. Vamos criar aqui ó, um estudo temporário para a gente testar. Então eu cliquei aqui no nosso botão, ó, ele já trouxe aqui com o flag de estudos marcado, como a gente tinha pedido ali no nosso botão. Já trouxe aqui ó, como um documento temporário. E aqui eu posso colocar aqui que é uma nota, aula, gestão do tempo. E aí ó, vou ter aqui o nosso documento aqui. Então posso fazer aqui as minhas anotações da aula. Ah, pá, beleza. Vou colocar aqui qual que é o tópico. Vou colocar aqui gestão do tempo. Então estou criando um novo tópico, né? Porque está zerada aqui a nossa base de tópicos. Então, ó, quando eu digito aqui o nome, ele vai perguntar, quer criar um novo tópico? Quero criar um novo tópico. E aí, vamos ver, né? Porque esse tópico ele precisa ser marcado como um tópico também de estudos, né? Então, ó, vou clicar aqui ó, em tópico gestão do tempo. E aí eu vou marcar ele aqui ó, como um tópico de estudos, para ele poder aparecer aqui dentro da nossa tela também. E aí eu posso voltar aqui na flechinha, e aí eu tô de novo aqui na nossa nota. E aqui vem do uso né, das nossas propriedades, acredito que essa propriedade categoria aqui tá a mais. Me fala aí se você usaria essa propriedade, mas eu vejo aqui ó, que a gente já tem tipo, já tem tags, já tem caderno, já sabemos que é uma nota de estudo, acho que tá a mais aqui, tá sobrando essa propriedade. Vou clicar em cima dela, vou pedir para excluir essa propriedade. Não vou mais usar a propriedade de categorias, nem para estudos e nem para documentos. E aí, ó, aqui em cadernos eu posso usar aqui um caderno que eu posso colocar aqui, sei lá, algum tipo de estudo, alguma matéria que eu estou fazendo. E aí não faz sentido eu colocar talvez gestão do tempo aqui de novo. Eu poderia colocar aqui um caderno que seria, sei lá, um caderno sobre produtividade. E aí aqui um dos temas seria a gestão do tempo. Então estou organizando os meus estudos desta forma. E aí sempre que eu crio né, um caderno eu também preciso fazer a mesma coisa. Entrar aqui no caderno que eu criei e falar que ele é um caderno de estudos. E aí eu volto aqui para a minha nota. Sempre que você volta na flechinha ele volta para a sua anotação anterior. E aí ó, a gente já está aqui com quase tudo preenchido. Aqui em tags eu usaria alguma coisa do tipo nome do autor do artigo, site da onde que eu peguei, qual que é a aula,
qual que é o nome do professor. Então teria algumas tags aqui para chegar num nível maior aí para você conseguir pesquisar e encontrar as coisas que você quer. Talvez poderia colocar aqui o nome de um livro, vamos colocar aqui um exemplo. Sei lá, essa tag aqui poderia ser do livro Essencialismo. Poderia ser aqui, sei lá, curso do professor Caco. Então você teria aqui, ó, as suas categorias para você também poder chegar nesse nível de depois você encontrar as coisas. Vou voltar aqui na nossa página inicial de estudos para a gente ver como é que ficou, para ver se ele realmente criou as coisas aqui como a gente tinha pedido. Então aqui a gente tem a nossa visualização de recentes, e aí ele só trouxe aqui a parte de estudos mesmo. Aqui ó, ele trouxe a nossa parte de produtividade e vida pessoal. Por quê? Porque eu esqueci de aplicar o filtro aqui, né? Então eu vou clicar aqui ó, em filtrar, vou pedir para adicionar um novo filtro. Estudos é marcado. E aí ó, ele trouxe agora só a categoria de estudos que é produtividade. Mesma coisa para tópicos, aqui também não coloquei o filtro. Foi os únicos dois lugares que eu esqueci. Vou colocar aqui estudos é marcado. E aí ele traz aqui só o que for de estudos, ó, percebe? E aí vamos olhar como é que ficou lá a nossa parte de documentos. Vou clicar aqui em documentos. E aí aqui na parte de documentos a gente vai precisar também fazer um ajuste, que é colocar o filtro ao contrário. Então vamos passar aqui ó, na parte das visualizações para a gente colocar o contrário filtro. Então aqui a gente vai colocar que o estudos é desmarcado, para a gente poder separar as coisas. A gente vai usar a mesma base, vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali na visualização de estudos, só que aqui a gente vai colocar os filtros que estudo é desmarcado. Então vem junto comigo bem rapidinho aqui, ó, a gente já fez lá na nossa outra visualização, na parte de estudos. Tudo que eu estou fazendo é clicar aqui no filtro, clicar no filtro de estudos e pedir para colocar ele como desmarcado. Vou clicar nas nossas outras visualizações e vou adicionando esses filtros aqui. Então, ó, filtrar por estudos é desmarcado. Vou vir em todos os documentos e vou fazer o mesmo filtro. Vou colocar aqui filtrar por estudos é desmarcado. Vou adicionar aqui em cadernos também, ó, e você vai ver que já vai sumir aqui, ó, um dos nossos cadernos, porque um tá aqui vinculado com estudos. Olha lá, sumiu o nosso caderno lá, produtividade. Vou colocar aqui também na nossa parte de caderno de tópico. Então vou adicionar aqui ó, um filtro por estudos é desmarcado. Beleza? Ó, aqui nas nossas visualizações, aqui na lateral, a gente também tem que colocar. Então bora lá, vou entrar aqui na nossa visualização de recentes e vou aplicar aquele mesmo filtro lá. Vem junto comigo, se você se perdeu, o que eu estou fazendo é só adicionando os filtros estudos é desmarcado. Então ó, vou entrar agora em caixa de entrada, vou pedir aqui ó, opa, cliquei na flechinha, ó, ele fechou o menu, vou clicar aqui ó, em filtrar, vou pedir para adicionar o filtro estudos é desmarcado. Então ó, vamos lá, vou correr aqui ó, para a gente poder marcar todos esses filtros, que agora você já se ligou qual que é a pegada, então não preciso mais ficar aqui repetindo, feito uma gralha, feito um doido. Então ó, só tô aplicando os filtros, vem junto comigo, se você se perdeu, volta um pouquinho. Então terminei a edição, a Dani ajudou para não ficar tão chato assim, né? A gente falando a mesma coisa. Vamos testar aqui, ó. Vou criar um documento temporário e aí ele precisa aparecer só aqui, né? Então seria aqui, ó, um, sei lá, lembrar de cortar o cabelo. Vou colocar aqui o nosso exemplo e aí, ó, posso colocar aqui, ó, no caderno de vida pessoal. Posso colocar ele aqui, ó, como estudos desmarcado. Tag não vou pôr aqui um tópico que é para fazer. Então vou colocar aqui, tá tudo certinho, vou clicar fora, vamos ver, ele tem que aparecer aqui na nossa visualização de documentos, então aqui seria um lembrete, né, ele vai aparecer, vamos ver aqui por tópico, para fazer, beleza. Aí aqui tá aparecendo só os cadernos e tópicos relacionados aqui a documentos, e aí vamos ver lá na nossa parte de estudos se apareceu alguma coisa de cortar o cabelo. Ó, e não apareceu, então beleza, a gente está usando a mesma base de dados para centralizar os nossos documentos, tópicos e cadernos, mas a gente tem duas visualizações aqui, uma visualização de documentos e uma visualização de estudos que tem a mesma estrutura, bem parecida,
para você já criar um processo aqui igual para gerir documentos e para gerir estudos. E aqui você tem já a visualização filtrada para aquilo que é estudo e para aquilo que é documento. Espero que você tenha gostado. Esse é o vídeo onde a gente criou aqui a nossa estrutura de estudos e a gente aproveitou muito da estrutura de documentos que a gente criou ali nos nossos vídeos anteriores. Então é muito importante você deixar o seu curtir, deixar aqui um comentário, falar o que você achou, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. E aqui, ó, na nossa barra lateral, no nosso menuzinho aqui, ó, já tá ficando melhor. Vou trocar aqui o ícone de estudos, porque ele ficou com o mesmo ícone de anotações. E aí você me fala como é que você tá vendo essa nova fase do projeto, essa nova segunda temporada, se você tá gostando, como é que é, se você tá aprendendo, me conta aqui nos comentários. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, tá querendo aprender mais sobre Notion, não conhecia o projeto Sou Estrategista, aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho. Toda semana tem 5 vídeos aqui falando sobre gestão, organização, estratégia, muito Notion, como é que você coloca os seus planos em prática. A gente não fica só na teoria, a gente vai para o Notion, cria as estruturas e mostra como colocar em prática. Então se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum desses vídeos. Se você quiser acesso a todos os templates que a gente está criando aqui, inclusive o acesso a esse template de organização pessoal, claro, quando a gente finalizar a série, ele vai estar disponível no nosso Apoia-se. O link está aqui no comentário fixado. Lá também tem séries de consultoria, mentoria, professores, Zettelkasten, GTD, muitos templates para você baixar por R$50 por mês apoiando o projeto. Você tem acesso a todos esses templates, pode baixar, pode ajustar, pode criar sistemas usando as estruturas, pode aprender Notion no passo a passo, pode criar outros sistemas com esses templates e aí fica a seu critério. Se você ficou interessado em saber mais, clica aqui no link do comentário fixado para você conhecer a nossa comunidade. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção e eu te vejo muito em breve no nosso próximo episódio aqui da nossa segunda temporada de organização pessoal no Notion, do zero, passo a passo, pegando na sua mão, te carregando e mostrando como eu vou me organizar e por quê e como que você pode fazer e aí você ajustar aí para aquilo que você quer construir e viver. Tamo junto, valeu!